Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Depois de uma boa vitória ontem frente ao Sport, o Vasco saiu da zona do rebaixamento. Finalmente aí estamos livres da zona, pelo menos por enquanto, né? Vamos falar aqui bastante de como que está a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos do Vasco agora vai ter um longo período para essa data FIFA, onde os reforços contratados poderão se entrosar mais, o Diniz conhecer melhor esses atletas. Já para o próximo jogo, na Copa do Brasil contra o Botafogo, esperamos que tenhamos uma nova zaga, muita coisa para a gente falar hoje. Vamos falar também da chegada de mais um reforço aí que já desembarcou no Rio de Janeiro, e também se o Vasco vai trazer mais reforços, qual será a última contratação do Vasco, a janela se encerra amanhã, e muita coisa para a gente falar, também a lesão do Jair. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Como eu venho falando nos vídeos, a gente quer chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí, falta muito pouquinho para a gente atingir essa marca importante para o canal. Logicamente, a gente quer chegar o mais longe possível, né? 230, 250 ou até mesmo 300 mil inscritos. Se puder se inscrever aí, vou agradecer demais, até para o YouTube recomendar o nosso canal também para mais vascaínos aí ao redor do mundo todo. Valeu demais quem está dando um voto de confiança aí para o nosso canal. Bom, com a vitória ontem por 3-2 frente ao Sport fora de casa, o Vasco saiu da zona do rebaixamento. De quebra, subiu aí algumas posições, né? O Vasco está na 15ª colocação com 22 pontos conquistados. Ainda temos um jogo a menos em relação ao número de jogos máximos já no campeonato, que é de 22 jogos. O Vasco tem 21 jogos apenas. E essa partida será contra o Bahia. Após o Bahia ser humilhado ontem pelo Mirassol por 5-1, o torcedor vascaíno já tem uma grande expectativa que o Vasco terá condições plenas de vencer o Bahia jogando em São Januário e assim se distanciar mais ainda das zonas. Esse jogo ainda vai demorar um tempinho para acontecer, mas o Vasco ainda tem um jogo a menos, né? Vale ressaltar que em relação ao primeiro time dentro da zona, hoje o Vitória, o Vasco tem um jogo a menos. Vitória tem os mesmos 22 pontos do Vasco, mas tem 22 jogos. O Vasco está também com a mesma pontuação do Santos e também tem o mesmo número de jogos do Vasco. Porém, o Vasco tem um saldo de gol muito superior ao do Santos, claro, devido à goleada que aplicou no Clube Paulista, e isso colaborou muito para que o Vasco tivesse ampla vantagem no saldo de gols contra o Clube Paulista. E falando um pouco do que foi o jogo ontem contra o Sport, né? O Vasco poderia ter ganhado de 5-6-1 tranquilamente do Sport, mas a gente sabe que nada é tranquilo dentro do Vasco, né, cara? O jogo encaminhado ali 3-1, o Sport do nada acha um gol e o Vasco baixa das linhas totalmente, fica só esperando o Sport empatar a partida, porque no momento ali do jogo eu tava só esperando o empate do Sport, cara. O Vasco chamou muito, não tinha ataque, não tinha nada, absolutamente nada ali, só o Lucas Freitas tentando fazer alguma coisa, né, cara? Fez a sua melhor partida ontem com a camisa do Vasco. Pra mim, ele merecia ter ganhado o prêmio de melhor jogador da partida. Com certeza foi o grande personagem do jogo, logicamente, fora o juiz que roubou o Vasco mais uma vez, né? Mais uma vez a CBF roubando o Vasco. E o que a gente viu ontem foi uma desatenção tremenda do time do Vasco, principalmente no segundo tempo, onde o Vasco fez o 3-1 no início do segundo tempo. Poderia ter ampliado mais ainda o placar. O Diniz demorou muito para mexer, muitos jogadores se arrastando. O Coutinho estava morto dentro de campo, se arrastando no segundo tempo. Não conseguia dar 2, 3 passes ali, correr. E ele demorou um século para tirar ele de campo. Quando mexeu errado, na minha opinião. O time ficou inchado, não tinha tanta velocidade, não colocou o Andrés Gomes, que era um jogador próprio para isso. Mas, como diz o outro, o importante são os 3 pontos, né? Como a gente vinha cobrando aqui no canal. O Vasco pode até jogar feio, mas tem que ganhar o jogo. Tem que começar a ganhar jogos. Mas o que me assustou realmente foi que o Vasco enfrentou o último colocado, o time mais fraco do Brasileirão. Pior seria se tivesse tropeçado. O empate ontem meio que fecharia o caixão do Vasco, cara. O Vasco estaria fadado a cair para a segunda divisão. O torcedor não ia acreditar mais em nada nesse clube. Mas agora, mesmo com a vitória apertada por 3-2, o torcedor ainda se apega que o Vasco é capaz de se livrar do rebaixamento. Tomara que algumas decisões sejam melhoradas aí, principalmente por parte do nosso treinador, que ainda, na minha opinião, continua tendo um retrospecto muito fraco à frente do Vasco. Mesmo com essa vitória, não é suficiente para livrar os péssimos resultados, o péssimo desempenho do Vasco. Mas ontem o Vasco conseguiu fazer o que tinha que fazer, vencer o jogo. Nuno Moreira jogou muito bem, o português fez um dos melhores jogos dele com a camisa do Vasco. Coutinho voltando a fazer gol, também teve gol do Verratti de pênalti. Com certeza ali o ataque vascaíno sempre presente ali na marcação de gols, sempre em todos os jogos você vê que o Vasco sempre faz gols com os seus atacantes, mas ainda falta algo mais, né? Falta algo além ali para o time ficar um pouco mais encaixado. A gente espera que sejam esses reforços que estão chegando aí no Vasco, que esses caras possam melhorar mais ainda o nosso time. Ontem tivemos a estreia do Matheus França,
muito discreto, muito, mas muito discreto mesmo. Teve um lance que ele poderia ter feito um gol, o quarto gol do Vasco, mas ali ele não estava com tanto ângulo assim, né? E acabou perdendo o gol, chutando cara a cara com o goleiro defendeu, espalmou para escanteio, mas foi uma estreia bem discreta, na minha opinião. E ontem também não tivemos a estreia do Robert Renan e o Andrés Gomes, como eu falei, não sequer entrou no campo ontem, né? Eu achei meio estranho ele não ter entrado no jogo ontem, no decorrer do segundo tempo, já que era um jogador de velocidade. E claramente o Vasco precisava de velocidade no momento que o Sport estava pressionando para sair nos contra-ataques. Aí que vai a minha crítica ao trabalho do Fernando Diniz. É um treinador que demora muito para mexer, muito omisso, muito, mas muito omisso mesmo. Ele tem umas convicções que só ele acredita naquilo, porque o time exausto dentro de campo, o time chamando o adversário, ele demorando para fazer alterações e quando muda, mexe errado, né, na minha opinião. Mas com certeza que vale são os 3 pontos e agora o Vasco deu esse respiro para essa data FIFA. E agora o Vasco só volta a entrar em campo pela Copa do Brasil. Será o jogo de volta contra o Botafogo no dia 11 de setembro. Esse jogo se dará na quinta-feira, às 9h30 da noite. O pior horário possível para ter jogos, né? Mas o Vasco vai ter jogo aí nesse horário aí na quinta-feira, um jogo decisivo, onde só a vitória interessa para o Vasco. Novo empate vai para os pênaltis e a derrota e o Vasco estará eliminado da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão é que o Vasco terá aí 3 jogos complicados, né? Vamos ter aí o Ceará em casa, o Vasco é favorito, a gente espera que ganhe esse jogo, já que o Ceará mostrou toda a sua fragilidade ao perder para o Juventude lá em Fortaleza. Depois temos o clássico contra a Mulambada, o jogo atrasado contra o Bahia e esses 4 jogos, próximos jogos do Vasco, todos serão no Rio de Janeiro. Essa é a única vantagem, o Vasco não terá que fazer viagens, vai se concentrar o mês todo praticamente de setembro no Rio de Janeiro, isso é muito importante, o Vasco não terá grandes desgastes quanto ao termo de viagens nesse mês, além de ter, claro, a data aí, a pausa para a data FIFA, onde também vai servir para muito trabalho, mas ao mesmo tempo não terá jogos. Esperamos que o Vasco use essa pausa para que utilize os reforços contratados, para que Robert Renan e Carlos Cuesta sejam os zagueiros titulares nesse clássico contra o Botafogo. Quem sabe Matheus França ganhando mais minutos, um pouco melhor do que fez essa estreia contra o Sport ontem, e também o Andrés Gomes ganhando mais tempo aí para ele mostrar que veio também ao Vasco, né? E claro, a gente espera que outros reforços cheguem aí ao clube, a gente vai falar já já desse assunto. Comenta aí o que você espera dessa sequência de jogos do Vasco, o que você achou do jogo de ontem contra o Sport. Bom, e agora vamos dar um girão nas notícias. Ontem, infelizmente, tivemos aí uma péssima informação sobre a entorse no joelho do Jair. O jogador sofreu uma lesão no jogo contra o Sport, foi substituído imediatamente. O jogador certamente ficou muito preocupado devido a uma lesão que ele teve no seu joelho esquerdo na temporada passada, onde passou por um processo cirúrgico, ficou praticamente o ano todinho parado. Infelizmente, ele teve essa grave lesão no ano passado. E nesse ano ele teve esse entorse. O Vasco vai reavaliar o jogador e em breve deverá trazer mais informações. As informações mais iniciais é que realmente foi um entorse no joelho direito, não é o mesmo joelho da operação do ano passado, e sim o joelho direito, e esperamos que esse jogador não tenha nenhum problema mais grave, não passe por nenhum procedimento cirúrgico, porque claramente será um grande trauma aí para a carreira do Jair, né? Comentem o que você achou dessa lesão do Jair, um jogador que vinha crescendo bastante aí na mão do Fernando Diniz. Bom, e agora vamos falar do mercado, como que está a busca por reforços ainda, e também jogador que desembarcou no Rio de Janeiro, né? Ontem, durante a partida contra o Sport, o Carlos Cuesta chegou ao Rio de Janeiro e é novo reforço do Vasco. O Vasco deverá oficializar ele nas próximas horas ou nos próximos dias. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Carlos Cuesta já tenha sido oficializado, mas aparentemente o jogador chega aí apto a entrar em campo. O Vasco trata essa contratação como uma das grandes contratações para a temporada. É um atleta que estava atuando no futebol da Turquia, é verdade, era reserva, tanto que isso não levou para a seleção colombiana nessa última convocação. Ele vai ter aí um bom tempo para treinar aí nessa pausa para a data FIFA, para entrosar com o seu novo parceiro de zaga. A gente espera que seja o Robert Renan, por mais que o Lucas Freitas fez uma boa partida, mas a gente espera que o Robert Renan forme a dupla de zaga com o Carlos Cuesta e que esses dois jogadores deem muito certo durante o resto dessa temporada e o ano que vem também, né? E o Carlos Cuesta chega ao Vasco por empréstimo de 1 ano e meio com opção de compra por 38 milhões de reais ao término desse contrato. Jogador de 26 anos, como eu disse, fazia parte aí da seleção colombiana, não foi convocado nessa última lista, mas ele vira e mexe, está sendo convocado e luta por uma titularidade aí, quem sabe voltar à seleção e jogar a próxima Copa do Mundo. Vamos torcer para que o jogador desempenhe bem com a camisa do Vasco, seja aí uma grande contratação, porque ele chega para o setor mais carente do elenco, né?
Comenta aí o que você acha da contratação do Carlos Cuesta, que é novo, enfim, novo reforço do Vasco. A novela teve um final feliz. Enquanto aí a busca por mais reforços, o Vasco não esconde ninguém que ainda busca mais um zagueiro no mercado, porém temos pouquíssimo tempo, né? O Vasco tem mais hoje e amanhã para tentar contratar mais um zagueiro aí para o elenco. A tendência é que o Vasco busque mais um zagueiro que atue pelo lado direito e não sabemos se ainda vai dar tempo do Vasco buscar essa contratação. O Vasco tentou aí Diego Carlos e Alan Saldívia. Esses dois jogadores não virão para o clube. O Colo-Colo recusou a proposta do Vasco e Diego Carlos fechou com o Como da Itália. O Vasco segue ainda no mercado tentando aí essa contratação e talvez se pintar alguma outra oportunidade de mercado, pode ser que reforce algum outro setor aí do elenco. Mas eu acredito que se for para ser contratado, só virá mais um zagueiro aí para ser reserva do Carlos Cuesta. A gente fica aqui na expectativa, se tiver qualquer novidade quanto à busca aí por reforço, ou talvez confirmação de mais uma contratação, vamos trazer a qualquer momento aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, comenta o que você espera dessa pausa da data FIFA. Qual seria o time ideal do Vasco com todos esses reforços contratados quando voltar aí para o jogo contra o Botafogo? Comenta aí qual seria a sua escalação ideal, hein? Forte abraço, tamo junto, é nóis!